Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física para MEI. Olá, meu amigo, minha amiga, empreendedor, empreendedora, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pausa esse vídeo aí agora, se inscreva para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente traz por aqui. Hoje eu vou te explicar passo a passo, se você tem um CNPJ do tipo MEI, como você deve fazer a sua declaração do imposto de renda. Primeiro, vale lembrar que você não é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda só porque você tem um CNPJ. Se você não faturou o mínimo obrigatório para declarar, não tem o patrimônio obrigado para declarar, você não precisaria fazer. No entanto, talvez seja bom você que é MEI, que trabalha por conta própria, fazer a sua declaração até mesmo para usá-la como um comprovante de rendimentos. Quando você tiver que abrir uma conta no banco, quando você tiver que aprovar um crédito, comprar um carro financiado, um imóvel financiado e diversos outros. Então vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Por exemplo, imagine que você teve um faturamento total de R$80 mil no seu MEI durante o ano anterior. Tá? Você declarou, o MEI tem que fazer uma declaração própria, a empresa faz a declaração dela. Então declarou que faturou R$80 mil. O MEI, ele é uma empresa, então ele te pagaria, você, pessoa física, que é o dono da empresa, né, de duas maneiras, como prolabore, que é o salário do dono, ou como distribuição de lucros, que é o quanto sobra do faturamento, menos os impostos, menos os custos e menos as despesas. Como o MEI não tem contabilidade, a legislação prevê um percentual estimado de lucro, que é o que a gente chama de lucro presumido. Então, conforme a atividade, estima-se um percentual do lucro para dizer que a empresa deu aquele lucro conforme aquele percentual. Esse percentual é de 8% no caso de venda de mercadorias e 32% no caso de prestação de serviços. Então, no nosso exemplo aqui, o MEI teve um faturamento total de 80 mil, suponhamos que foi 30 mil de vendas e 50 mil de prestação de serviço. Eu aplicando o percentual específico de cada atividade, eu teria 30 mil de vendas vezes 8%, o lucro estimado, o lucro presumido é de R$ 2.400. No caso do serviço, 50 mil vezes 32%, eu tenho um lucro estimado de R$ 16 mil. Então, somando esses dois, eu tenho aqui R$ 18.400 de lucro estimado da empresa, mesmo não tendo feito contabilidade. A legislação me permite informar no imposto de renda o valor desse lucro lá como rendimento isento e não tributável. E depois, numa segunda parte, eu vou te mostrar, tem uma segunda parte do vídeo, tá? Você clica aqui na descrição desse vídeo, vai ter o link. E aí eu vou te mostrar como é que você vai informar isso na sua declaração do imposto de renda. Mas nesse exemplo, seria então R$ 18.400 isentos. Além disso, você vai informar R$ 15.768 como sendo o seu prolabore. O que é esses 15.768? É um salário mínimo mensal. Ah, Floriano, mas eu tiro mais do que um salário mínimo mensal da empresa. Tudo bem, mas você só paga previdência dentro daquela taxa mensal que você paga do MEI de um salário mínimo. Aquela taxa mensal que o MEI paga é composta de INSS, um percentual sobre um salário mínimo, mais o ICMS quando tem atividade de vendas, mais o ISS quando tem atividade de serviço. E é só de um salário mínimo. Então, o seu prolabore oficial, formal, é um salário mínimo. Se você tira mais, você tira como distribuição de lucros, que também está estimado aqui. Então, 1.302 foi o salário mínimo de janeiro a abril de 2023. 1.320 foi o salário mínimo de maio a dezembro de 2023. E isso tudo somado dentro dos meses daria no ano 15.768. Então, com essa configuração, o MEI vai ter uma declaração do imposto de renda que comprova os seus rendimentos totais no ano de 18 mil mais 15 mil, comprovando aí uma renda aproximada de 30 e poucos mil reais, que já serve para abrir conta em banco, abrir crediário e etc. Ah, Floriano, mas eu faturei 80, eu só estou comprovando 30. Se eu quiser comprovar mais, você pode, mas como rendimento isento, esse é o limite. Você pode, então, lançar mais, né? Por exemplo, 80 menos 30 sobrou 50. Você tirou, suponhamos, mais 20. Então, a gente teria aqui mais 20 mil
como rendimento tributado também, como sendo o excesso de lucro auferido. Esse excesso de lucro, ele entra como rendimento tributado, porque isento é só esses percentuais que a legislação exige. Se você tirar mais do que isso, das duas uma. Ou você tem contabilidade para comprovar que o lucro foi maior, e aí você teria que ter um contador para fazer isso, e na maioria dos casos o custo-benefício não vale a pena, ou você lança o valor do excesso do que você tirou além dessa configuração como rendimento tributado. Nesse caso aqui, 15 mil mais 20 mil daria um pouquinho de imposto de renda a pagar. Mas, por exemplo, se você tirar 15 mil, que já é o oficial, e mais 15 mil de excesso, ainda assim, se for só esse o rendimento que você tem, você ainda não pagaria imposto de renda, entendeu? Então, essa era a explicação que eu queria te dar. Vamos depois para a segunda parte, não deixe de assistir a segunda parte, para te mostrar como você pega esses valores e coloca lá no programa da declaração do imposto de renda pessoa física. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para a gente levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e não deixe de assistir o próximo vídeo. Tchau!